A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donadski. Que alegria poder olhar pra cara do Brinquinho, que hoje não está com cara de bunda. Bom dia, Brinquinho! Bom dia, meu queridíssimo Dieguito Maradona. Vai produzir mal assim no raio que o parta. Mas olha aqui, o assunto hoje é sério. E o Walter Maradona já está na linha, porque nós estamos iniciando o Confronto Manchete de hoje. Fala, Walter Maradona. Olha só, depois de falar com você, eu vou dizer qual é o nosso tema. E acabou a brincadeira, depois da conversa contigo. Fala, Walter. Né? Você fala. mora em Copacabana, a princesinha do mar. Você mora em Copacabana? Você. Eu moro, A princesinha, Se você quiser dar um pulinho lá, eu afogo você lá na praia. Quer? Eu ia quando era criança, ia a praia dele do governador. Ah, vai na praia da ilha. Ramos, quando era limpa. Me diz uma coisa, eu quero te pedir um favor. Sim, senhor. Você manda um e-mail pro Brinquinho? Eu não sei mandar e-mail. Então você manda, olha só. Computador. Você manda uma letra pro Brinquinho dizendo pra ele que ele é o responsável por lavar a parte que cobre o microfone. Avisa ele. Tá certo? Brinquinho, lava direitinho o microfone aí. Isso aí. O Brinquinho não lava o microfone. Valeu? Você conhece o mundo inteiro, hein? Tá bom, querido. Eu pretendo com um angolano aqui em casa conhecer a África, Israel e a Europa. Você vai chegar lá. Vai trabalhando que você chega lá. Um abraço pra você, Walter Maradona. Tudo de bom pra você, meu filho. Olha só, minha gente, nós estamos começando o Confronto Manchete desta quarta-feira, 16 de outubro de 2013, dia em que a polícia varreu os manifestantes que estavam emporcalhando à frente da Câmara dos Vereadores e também, aparentemente, a Assembleia Legislativa. Tem uns camaradas dando tiro com arma de fogo. Tem outro tipo de arma que não seja de fogo? Tem, né? Arma branca. A arma negra não existe, só arma branca. Tá certo, dizem que a arma negra era só a borracha do Rei Pelé. É verdade, Brinquinho? Mas enfim, hoje o nosso papo é sério e acabou a brincadeira. Nós vamos conversar com algumas pessoas que são estudiosas do tema. Uma delas é o Guilherme Galvão Lopes, que é graduado em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a outra, meu amigo Paulo Henrique Fontinelli, que é editor e diretor de programas, documentários e DVDs, incluindo o documentário Dossiê Jango, que recebeu o prêmio de melhor documentário oferecido pelo Júri Popular do Festival do Rio em 2012 e também pelo fato de ter sido o melhor longa-metragem pelo Júri Popular do Festival de Tiradentes em Minas Gerais no ano de 2013. Ô Paulo Henrique Fontinelli, nosso papo hoje é para saber como é que morreu o presidente João Goulart, porque tem gente que diz que foi a ditadura que matou o cara, e outros dizem que não, que isso é conversa fiada. Até exumaram o corpo do Jango, e nós queremos conversar com você, que conhece profundamente o tema, a respeito desse assunto. Tudo bem contigo, Paulo Henrique Fontinelli? Tudo maravilha, como vai? Opa, estamos aqui? Eu vou muito bem, agora com a tua presença melhor ainda. Muito obrigado. Diga pra mim, meu irmão, o que é que nós temos de novo nesse imbróglio relativo à morte do João Goulart, que dizem que foi assassinado com veneno na época em que a ditadura prosperava aqui no nosso país? O João Goulart morreu em 76, lá na Argentina, e supostamente de um ataque cardíaco, como foi noticiado na época. E desde aquela época existia uma suspeita sobre a possibilidade de ter sido assassinado. Mas nunca foi levado muito a sério isso, sempre foi tratado como uma lenda urbana, Você leva a sério? Eu levo completamente a sério. Qual é a tua opinião a respeito desse tema? Pois é, a gente passou uns 3 anos fazendo esse documentário, Dossiê Jango, e a gente conseguiu reunir bastantes entrevistas de arquivos, documentos secretos, que reforçam a tese do assassinato, e, na minha opinião, acho que faz muito mais sentido ele ter sido assassinado do que ter morrido de problemas cardíacos. Ô Paulo Henrique, por que é que você tem essa opinião? Qual é o documento que mais te chamou a atenção nessa tua pesquisa?
Nesse documentário a gente reuniu bastante documentos, bastante gravações, inclusive da Casa Branca, preocupada com as atuações do João Goulart aqui no Brasil, planejando o golpe brasileiro contra o nosso presidente. E a morte dele aconteceu num contexto político em 76, onde várias lideranças latino-americanas foram assassinadas, não só no Brasil, mas no Uruguai e na Argentina, que era uma época da redemocratização da América Latina. O governo dos Estados Unidos tirou o apoio das ditaduras e os países voltariam a ter democracia e eleições livres, e os militares, preocupados com esse tipo de evento, resolveram assassinar todas as pessoas que poderiam tomar o poder naquela época. Então no Uruguai morreu vários senadores, na Argentina também, e no Brasil, misteriosamente, morreu Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e o João Goulart no espaço de apenas 9 meses. E os 3 de mortes muito suspeitas, que até hoje não foram investigadas. E nessas pesquisas que a gente teve, a gente acabou chegando num sujeito que é ex-agente secreto uruguaio, que está preso em Porto Alegre, que ele nos conta com detalhes que ele fez parte de uma operação com o objetivo de assassinar o nosso presidente. Uma operação da Polícia Secreta Uruguaia. Como é que é o nome desse cidadão, hein? Um cara chamado Mário Neida Barreiro. Mário Neida Barreiro, ele está preso no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, por que motivo? Matou pouco? De repente ele está preso porque matou pouca gente, é isso? Ele está preso numa prisão de segurança máxima por ter roubado um carro. É uma coisa meio estranha. Segurança máxima por ter roubado um carro, realmente ele cometeu alguns pequenos delitos, assim, alguns crimes e... A não ser que o carro fosse forte, né? E tivesse uma opção de corpos dentro de ex-presidentes desse país. Que é uma coisa que tem a ver bastante com a situação das pessoas que trabalharam para a ditadura na época no Uruguai. Depois que acabou a ditadura, eles perderam o emprego e começaram a praticar esse tipo de delito, tráfico de drogas. Paulo Henrique, nós estamos aqui, o nosso programa, ele coloca no ar a opinião do ouvinte. Sim. Sem nenhum preconceito, sem discriminação, e com muita clareza a gente conversa com as pessoas aqui, cada um fala o que quer. Eu tenho na linha 2 ouvintes qualificados do programa que ligaram porque se interessaram pelo tema. Um é o Celso Pontes e o outro é o Marcos. Eu vou começar conversando com o Celso Pontes e logo em seguida vou conversar com o Marcos. Fala, Celso. Tudo bem? Tudo melhor agora, principalmente porque os nossos telefones foram restabelecidos. O nosso Miguel Nácia deve ter dado um puxão de orelha em tanta gente aí para restabelecer a comunicação nossa com os nossos ouvintes, que eu fico feliz da vida. Viva o Miguel Nácia. Vamos lá, Celso Pontes. Olha só. Primeiro, desculpa a emoção de sexta-feira de ter falado com o Brizola Neto, porque realmente aquela conversa que eu tive com esse homem no avião, ela me emociona, porque eu fui à aula de saber o que é ética, política, cidadania. Foi ali mesmo que eu vi a coisa toda. Ali clareou. Eu queria fazer aquele voo todo dia. Bom, vamos lá. Ele me falou de João Goulart. Ele me falou que a pretensão não era o que o militar dizia. Ou seja, aliás, o coronel Jefferson Gadin já tinha me dito isso em Paris, que nós vivemos no mesmo hotel. Então, no mesmo quarto também, não? Não, no mesmo hotel. Só no mesmo hotel, no mesmo hotel, só no mesmo hotel. Ele morava no primeiro andar, eu morava lá em cima, naquele coisa que o francês chama de chambre de bonne, ou seja, não tinha quarto, era um quartinho, banheiro no corredor, banho lá embaixo, se tiver dinheiro para pagar. Se não tiver, fica sem ele. Banho na França também é artigo de luxo, né, cara? Não francês adora tomar banho. Não tem dúvida. Vamos lá. Por isso que eu procurei logo trabalhar para a rede de hotel. Bom, então vamos lá. Mas vamos ao assunto. O que o João lá pretendia era o que eu sempre quis, a maior divisão de renda. Agora, quanto a essas mortes aí, mas você não tem nem dúvida, porque havia ditadura militar no Uruguai, ditadura militar na Argentina. Tenório Júnior era um pianista que trabalhava comigo aqui na noite. Ele falou, bicho, eu vou pra Argentina, eu também sou igual a você, não sei o quê, e se esses caras me botar o dedo na cara, eu mando, os caras e tal, deve que. Aí eu falei assim, Tenório, não é bem assim não, que do lado de lá tá ruim também. Sabe o que aconteceu? Quem conhece a história dos músicos de Niterói, o Rio, aqui pode ligar com os colegas, que ele trabalhava com Vinícius, ele estava lá. Cadê Tenório Júnior? Na Argentina, em Buenos Aires, no mesmo instante, também
que sumia João Goulart. Então isso aí procede, isso não é história. Eu acompanhei toda a ditadura militar como um garoto, apaixonado por política, e hoje em dia eu choro porque eu sou um cara decepcionado com esse PT. Um abraço, Ronaldo Moleves. Um abraço, querido. Obrigado. Vamos conversar. Valeu, querido irmão. Vamos conversar com o Marcos de Niterói. Tudo bem com você, Marcos? Tudo bem, Ronaldo, chovendo um pouquinho, mas está tudo bem pela graça de Deus. E você sabe que a chuva... Você sabe que a chuva... Ô, Marcos, oi. A chuva não serve muito para quem mora na cidade, mas é fundamental para quem vive no campo. Então, graças a Deus que está chovendo. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria fazer eu queria analisar essa questão no aspecto genérico. Eu não vou entrar no aspecto específico sobre propriamente João Goulart, mas eu gostaria de trazer uma análise genérica da questão. Primeiro, a concepção de ditadura. Nós temos uma visão equivocada sobre também ditadura, até pela nossa experiência da América Latina, porque a ditadura, no caso da América Latina, ela teve raízes, digamos assim, de direita. Mas, na verdade, a ditadura em si, ela não tem uma ligação ideológica. Ela tanto pode ser de direita como de esquerda. Na América Latina foi de direita, mas no país do leste europeu, por exemplo, foi ditadura de esquerda. Mas foi ditadura, é ditadura. E isso também se aplica à questão de crimes. Ô Marcos, tá certo? Marcos, oi. Eu tenho o maior prazer, a maior alegria de concordar 1.000.000% com você. Ditadura é ditadura. E nenhuma ditadura é de esquerda ou de direita. Exatamente. A ditadura é do dono do poder. Aquele que mantém todos os outros com benesses e com a força. Exatamente. O resto é conversa fiada. Exatamente. Então vamos lá. Vamos para o outro aspecto de análise genérica. Estou analisando o aspecto genérico, global. Existe crime de direita? Existe crime de esquerda? Não, existe crime. Crime é crime, exatamente. Aí essa questão de rever a história do Brasil na época da ditadura, eu sou a favor. Eu sou a favor que se reveja as questões de anistia e tal. Só que a questão que eu discordo é no caso da contaminação ideológica. Por quê? Porque a esquerda também no Brasil cometeu crimes. Tá, mas eu acho que não é então, essa a questão. A gente entra no aspecto... Mas o que a gente quer saber... É uma questão que... Essa contaminação ideológica do governo... Não, eu entendi o que você está falando. É nociva para a sociedade. Sabe por quê? Mas, ô Marcos, olha só, eu quero te... Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta a você. Me responde, eu vou deixar você terminar a tua linha. Eu quero saber de você se você acha que teria sido possível que um presidente da República que foi deposto tivesse sido assassinado por pessoas que estavam empolgando o poder no Brasil. Essa que é a pergunta. O resto são considerações filosóficas que eu também quero ouvir. Mas eu quero saber de você se você acredita que o Jango Goulart tenha sido assassinado. Essa que é a questão. É possível. Então continua, vamos lá. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos rever a questão do tempo da ditadura, dos crimes cometidos pela ditadura. Ok. Aí esse mesmo governo recebe Cesare Batista como companheiro, sendo um cara que cometeu crimes na Itália. Quer dizer, é essa contaminação ideológica que eu quero trazer também para a questão. Né? Vamos fazer. Agora vamos fazer da maneira correta. Né? Não adotar 2 pesos e 2 medidas. Esse é o meu posicionamento. Obrigado, Ronaldo. Ô Marcos, não sai da linha não, um momentinho só. Eu quero dizer a você que eu concordo integralmente com a sua posição hoje. Valeu? Valeu. Um abraço, querido. Vai com Deus. São 12h22 na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui comigo o Guilherme Galvão Lopes, que já vai conversar conosco. Ele que é graduado em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes disso, vamos aos nossos comerciais. Liderança rima com Luiz de França. O comunicador da família brasileira é tradição, carinho e amizade. Rádio Bingo. Horóscopo do Mestre Rosenthal. O repórter é o show. As piadinhas do Francinha. Rádio Saúde. A oração do pai. A lembrança do amigo Luiz de França. E muito mais. Show do Luiz de França. Com o apuro das montanhas no seu rádio. De segunda a sexta. De 3 às 5 da tarde. É simpatia, é otimismo. O pescador de emoções.
Emoções. Grau de investimento concedido pelas 2 maiores agências de classificação de risco. Menor taxa de desemprego no país nos últimos 5 anos. Pacificação em comunidades antes dominadas por traficantes e milicianos. Criação de uma nova rede de atendimento de emergência 24 horas. Estado pioneiro no Brasil a oferecer tomógrafo e ressonância móveis. Mais de 1,8 bilhão de reais aplicados em pesquisas e inovação. Maior investimento em cultura já realizado. Construção do Arco Metropolitano. Recuperação de 407 quilômetros de estradas estaduais. Primeiro lugar entre os estados no último Enem. Atração de novas indústrias para o interior do estado e incentivo à produção agrícola. Única região metropolitana do Brasil que tem um sistema de bilhete único intermunicipal. Lugar que recebeu o Papa e conquistou os Jogos Olímpicos. Nada disso é por acaso. Rio de Janeiro, um estado que se reinventou. Governo do Rio de Janeiro, somando força. Quarta-feira de emoção em dose dupla na Rádio de Verdade. Às 7h30, o Flusão vai até Belo Horizonte para enfrentar a poderosa Raposa. E a Manchete vai junto, Cruzeiro e Fluminense. Na sequência, é a vez do Mengão reencontrar o caminho das vitórias, enfrentando o tricolor baiano no Maraca. Flamengo e Bahia. Vibre com a equipe apaixonada por futebol. Cruzeiro e Fluminense, Flamengo e Bahia. Onde tem bola rolando, tem o microfone apaixonado por futebol. Manchete, equipe apaixonada por futebol. Recentemente, o ator Marcelo Serrado e sua esposa Roberta Fernandes tiveram filhos gêmeos. Hoje, os pais vivem a emoção da amamentação todos os dias. Se você também tem um bebê, conte com um profissional de saúde para escutar você e passar mais tranquilidade para a sua amamentação. Até os 6 meses, dê apenas leite materno. Depois, dê alimentos saudáveis e amamente até os 2 anos ou mais. Procure uma unidade de saúde. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Rádio de Verdade é Manchete. E o melhor do rádio é você. Aconteceu, virou manchete. E o melhor vai acontecer. Na sintonia da felicidade. Nessa alegria de viver. O amor está presente. Nossa amizade está no ar. A manchete é a gente. É você em todo lugar. É pra sorrir, é pra cantar. Tá tudo aqui pra você saber. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. É pra sorrir, é pra cantar. Tá tudo aqui pra você saber. A Rádio de Verdade é manchete. E o melhor do rádio é você. A Rádio de Verdade é manchete. E o melhor do rádio é você. Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Goldevski. Muito bem, eu tenho na linha o Rogério Salles, que vai aguardar um pouquinho. Eu quero antes conversar com o Guilherme Galvão Lopes, que é graduado em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ô Guilherme, qual é o fato que mais te impressionou com relação à questão do João Goulart? Você também acredita que ele foi assassinado, ô Guilherme? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, à mesa. Bem, o que mais me impressiona no caso do presidente João Goulart é o fato de não ter sido feita autópsia. E que, se eu não me engano, parece que um médico lá, que, não sei se é um veterinário, não sei o que era, que fez a autópsia dele e no atestado de óbito dele consta enfermidade, isso é doença. Então é uma coisa muito vaga. E aqui no Brasil não deixaram que o caixão fosse aberto. Aqui no Brasil a autópsia, a necrópsia, né, não foi feita, não foi realizada. E a gente já tem aí quase 40 anos dessa discussão. Nós temos aí, através de diversas matérias, documentos, agora o documentário brilhante do Dossiê Jango, e que coloca isso aí de uma forma
mais explícita, que há realmente algo muito estranho em torno da morte do Jango, e existem depoimentos nesse documentário, inclusive de um agente da repressão que participou da operação que vigiava o presidente João Goulart, primeiramente no Uruguai e depois na Argentina. Então o que mais me impressiona nisso tudo é o fato de não ter sido feita autópsia. A gente não sabe qual foi a causa da morte dele, e que muitas pessoas próximas do Jango, no espaço muito curto de tempo, durante aquele período da repressão, essas pessoas próximas a ele foram assassinadas, foram brutalmente assassinadas. Quem são essas pessoas? Tem vários políticos do Chile, não lembro agora o nome exatamente. O senador Michelini. O Michelini. Você está falando de gente Gutierrez fora do Ruiz. Brasil. Fora do Brasil, lá na Argentina, mas que era próxima ao João Goulart, que foram assassinados. Inclusive um que foi morto no atentado em Washington. Entendi. Letelier, né? E exatamente. Letelier. Exatamente. Então, isso aí também é uma coisa que impressiona. Mas o que me deixa mais encabulado é o fato de a gente estar discutindo isso há 40 anos quase, e somente agora, com a Comissão da Verdade, depois de mais de 20 anos de redemocratização, a gente ainda está discutindo aí a morte do Jango, a morte do JK, que também foi em circunstâncias muito esquisitas, a morte do Carlos Lacerda, o sumiço do Rubens Paiva. A gente hoje, depois de 25 anos de redemocratização plena com a nossa Constituição, que fez aniversário agora em outubro, a gente ainda está discutindo isso. Cadê o Onestino Guimarães? Cadê o Stuart Angel? Cadê o Rubens Paiva? Cadê o Maurício Grabois? Hoje a gente ainda está fazendo essa discussão, coisa que na Argentina, pelo menos, e outros países já estão muito avançados, e todos os generais presidentes do período militar morreram sem nenhum tipo de indiciamento. Nenhum deles foi indiciado, nenhum deles foi processado. O Videla estava lá e morreu há pouco tempo, ele estava preso. Ele estava preso pela idade, foi para prisão domiciliar, mas ele estava preso. Aqui a gente não conseguiu punir ninguém. A única pessoa formalmente responsabilizada por crimes durante a repressão aqui no Brasil foi o coronel da reserva Brilhante Ustra. Fora isso, ninguém, absolutamente ninguém foi responsabilizado, foi processado, foi condenado por esses crimes contra a pessoa na época da ditadura militar no Brasil. Tá bem, então vamos conversar com o nosso queridíssimo Rogério Salles, ele que também deve ter a opinião dele. Rogério, o nosso Jango Goulart foi assassinado ou morreu de morte morrida? Hein, meu amigo? Ronaldo, eu gosto muito do documentário, eu tenho um prazer muito grande, acho que são poucos divulgados os DVD de documentário, o povo tinha que ter mais acesso às coisas. Mas eu penso uma coisa, se foi morto por envenenamento, fica nas vísceras, e as vísceras já foi para as cuscuias há muito tempo, e vai ser muito difícil provar alguma coisa. Eu não acredito em crime da ditadura, e que nós também não estamos numa democracia. Nós não estamos numa democracia nunca. Onde nós somos ainda não somos cidadão, ainda somos impostos a alguma coisa, nós estamos numa pré-democracia eterna. Porque crime de ditadura, eu acho que também é pesado, porque existe crime na época da ditadura, porque crime vai acontecer sempre. Aconteceu o crime de Getúlio Vargas, depois vem o de Jânio Quadros, depois vem de Kubitschek, esses caras vem um atrás do outro, e ainda vem os crimes dos momentos, que o PT que está aí, que era para poder abrir esse negócio da ditadura, é a presidente que faz menos força ela, e diz que foi caçada, que foi perseguida, que nada. Todos que reclamam, que não reclamam, eles mamam na teta. Lula ganha a sua parte, aquele escritor de novela que teve em tempo, Dias Gomes, ganhou seu salário, todos só querem ganhar. E enquanto eles estão ganhando, eles não querem abrir para os que estão precisando, não para provar alguma coisa que não vai prender ninguém, mas vai apenas comprovar onde estão os corpos dos desaparecidos, que tem que ter honra de aparecer. Isso sim, mas agora dizer que vai prender, não vai, porque olha, esse governo que nós temos aí também tem matado muita gente, hein? Mas olha só, cara, o problema aqui não é de prender ou soltar, o problema aqui é de conhecimento, porque o que não é possível é a cidadania viver cega, não cega, infelizmente, por uma questão de saúde, mas cega por uma questão de venda do poder nos olhos da população. Isso é que é impossível. Você sabe o que significa a cegueira melhor do que qualquer um de nós. Pois é, duas vezes, né?
A que são a espiritual, que são essa que nós víamos assim, cego que tem olho e cego que não tem olho como eu. A pessoa, esse documentário é que tinha que ser muito mais divulgado, em banca de jornal, vendido, em livraria, mais espalhado, divulgado. Olha, eu sou doido para ter a biografia do Dom Pedro I, de muitas crentes, e que Getúlio Vargas, muitos documentários que não são divulgados, são ocultos. Essa presidente que nós temos aí, ela disse que postou uma propaganda da Petrobras, que ela era contra quando era candidata. Eu sou contra o pré-sal, não vamos vender. E é o que está vendendo mais aí agora. Não se fala mais. Quando eles querem entrar no poder, eles falam uma coisa. Agora, sobre Jânio Quadros, eu acho um grande homem, nada de caçar fundo mesmo, mas não vai comprovar muita coisa, não, que não vai adiantar nada. João Goulart, Rogério. João Goulart, perdão. Nós vamos ver uma coisa, que esses que estão no poder estão fazendo menos força para aparecer porque já estão no poder e é o que eles queriam. Eles queriam 30 anos de estar no local. É isso que eles querem, não querem modificar, faz negociata com um, com o outro, vende alma para Deus, e o cara pro diabo, e negocia tudo. Olha, vamos fazer força mesmo, porque temos que provar as coisas. Mas que vai dar prisão para alguns, vai ser muito difícil, porque a cada dia eles mudam de local. Eles fazem igual o Sarney, ele era de um lado, ele está no outro. São camaleões, essa gente que pode revelar. Porque quando eles estão com poder, eles prendem aqueles que querem fazer a boa obra, como o irmão que saiu. Rogério, acabamos de atingir a marca histórica. Acabamos de atingir a marca histórica de 5 minutos da sua voz de trompete. Você quer continuar? Um abraço, meu amigo. Valeu, querido. Vai com Deus. 12 horas, 34 minutos, 16 segundos na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Meu querido Paulo Henrique Fontinelli, qual é a sua opinião? Vale a pena nós destrincharmos o que aconteceu naquela época com figuras magnânimas e magníficas ou até menos votadas, dentre as quais João Goulart, ou é melhor que todo mundo fique ainda na cegueira? Qual é a sua opinião, meu amigo? Eu acho que melhor não só em relação ao João Goulart, como Juscelino Kubitschek e todas as pessoas que desapareceram e morreram na ditadura. E você? É como a gente fala no filme, que um país que não conhece a sua história, ele corre o risco enorme de repetir todos os seus erros. E você acha que conhecendo a história melhora? Exatamente, para você poder avaliar o que aconteceu, você poder ter conhecimento, você consegue aprimorar como nação. Muito bem, e você, meu querido Guilherme Galvão Lopes? Você acredita que nós possamos ter um regime democrático sem que quem cometeu o crime pague por ele? Ô Ronaldo, eu vejo o seguinte, a gente pode fazer uma comparação entre esses crimes cometidos pelo Estado com os crimes cometidos hoje. A gente tem ao longo da nossa história diversos crimes cometidos pelo Estado. Crimes esses que não foram em nenhum momento julgados, as pessoas, os responsáveis não foram julgados, não foram condenados. Eu vi um tempo atrás o então ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, o Paulo Vanucci, falando que esses crimes do regime militar, em particular, que não foram julgados, eles são a mãe de todas as impunidades, porque o Estado ele continua cometendo crimes, esses crimes ficam impunes. E aí hoje a gente vê o Estado que deveria, os agentes do Estado que deveriam dar o exemplo, né, que são eles que cumprem a lei, eles não são a lei, eles não estão acima da lei, eles são cumpridores da lei. E aí a gente vê hoje diversos crimes sendo cometidos pelos agentes do Estado que ficam impunes. Então a gente tem que olhar para o nosso passado e ver, hoje, saiu um tempo atrás, dados do Instituto de Segurança Pública, do crescimento dos desaparecimentos depois da implantação das UPPs em diversas comunidades, crescimento aí de 200%, 300% do número de desaparecidos e também dos autos de resistência, né? E isso aí não é investigado, porque há o corporativismo, a lentidão do judiciário, a quase inoperância do legislativo. Esses crimes ficam impunes. A gente reclama hoje, a gente fala aí do Amarildo, fala da Patrícia Miero, da juíza lá, a Patrícia Cioli, do menino Juan. A gente do outro dia que abordou a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, as Manja Cari, que os filhos estão desaparecidos até hoje.
Então a gente começa a olhar isso aí, a gente começa a olhar para o nosso passado e ver que a coisa sempre foi assim. Então a gente tem uma oportunidade hoje, diversos países, diversos povos... E o Celso Daniel, hein, rapaz? Pois é, o caso do Celso Daniel, diversos crimes muito esquisitos que aconteceram e têm acontecido ao longo da nossa história, né? E que estão aí, diversos povos, eles prestaram contas com a sua história, né? E eu acredito, a gente precisa prestar contas com a nossa história. Valeu, eu tenho na linha o médico Odil Rubem Pereira. Ele é médico ginecologista e ele, amigo da família do ex-presidente João Goulart, teve acesso ao corpo de Jango antes do sepultamento do ex-presidente da República Brasileira. Vamos conversar com Odil Pereira, ele que mora em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, onde está, e vai conversar conosco pelo telefone e também onde Jango está enterrado. Tudo bem com o senhor, doutor Odil? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que vão as coisas por aí, doutor Odil? Estamos tocando, né? Estamos aqui. Doutor Odil, o senhor acredita que João Goulart tenha sido assassinado? O senhor que ficou perto do corpo antes dele ser enterrado e talvez o único que tenha conhecimento médico para poder definir a questão e dar uma opinião mais abalizada? Pois olha, isso é muito difícil, né? De ser uma consideração a respeito da morte de Jango, né? No momento em que ocorreu isso aí, havia algum disque, né? Mas naquela época nada se levou adiante, né? E vamos ver agora, vamos aguardar, vamos ver os técnicos com aparelhagens modernas aí, pode ser que esclareçam alguma coisa, né? Agora, o senhor não tem nenhum sentimento a respeito desse fato? Qual é a sua opinião? Independente de comprovação ou não. Qual é o pensamento que o senhor tem a respeito desse assunto? Não, sabes que qualquer coisa que possa ser dito a respeito disso está sujeito à margem de erro, porque não tem, pelo que se viu no momento, né, quando eu entrei em contato com o corpo, tá? Não tinha, assim, nada que pudesse se imaginar naquele momento que tivesse sido envenenado. Mas de que ele morreu, né? O presidente João Goulart? O que aconteceu com ele? Fatos que relevantes, né, que pudessem, no momento, desconfiar. Mas a própria história, né, e que vem se esclarecendo, pode se descartar essa possibilidade. Né? Agora, na sua opinião, ele morreu de quê, o presidente João Goulart? Olha, o que comentam que ele, como ele era cardíaco, né, que poderia ter sido um infarto, né, é o que comentavam na época, né. Entendi. E esse aí foi o diagnóstico que ficou, né. Tá bem, meu querido doutor Odil Rubem Pereira, um grande abraço para o senhor, muito obrigado aqui pela sua participação no Confronto Manchete, e o microfone da Rádio Manchete, a rádio de verdade, à sua disposição para qualquer coisa que o senhor queira dizer. Muito obrigado. Um abraço, até logo, até a próxima, são 12h41 na cidade do Rio de Janeiro e nós vamos aos nossos comerciais. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Papeito a 100 kg, 8,95. Filetinho de frango perdigão, bandeja quilo, 7,85. Linguiça calabresa fina sadia quilo, 8,99. Ovo tipo A brancos dúzia, 2,99. Leite longa vida Dália ou Hábitos, 2,79. Batata lavada quilo, 1,29. Faça sua compra e nesta sexta começa o maior aniversário do ano. Aguarde. Guanabara, tudo por você. Daqui a pouco, na Rádio de Verdade, Com a gente nessa festa. a simpatia e a alegria do show do Mário Esteves. Mário Esteves está no ar. Manchete. Grau de investimento concedido pelas duas maiores agências de classificação de risco. Menor taxa de desemprego no país nos últimos 5 anos.
pacificação em comunidades antes dominadas por traficantes e milicianos, criação de uma nova rede de atendimento de emergência 24 horas, estado pioneiro no Brasil a oferecer tomógrafo e ressonância móveis. Mais de 1,8 bilhão de reais aplicados em pesquisas e inovação. Maior investimento em cultura já realizado. Construção do arco metropolitano, recuperação de 407 quilômetros de estradas estaduais, primeiro lugar entre os estados no último Enem, atração de novas indústrias para o interior do estado e incentivo à produção agrícola. Única região metropolitana do Brasil que tem um sistema de bilhete único intermunicipal, lugar que recebeu o Papa e conquistou os Jogos Olímpicos. Nada disso é por acaso. Rio de Janeiro, um estado que se reinventou. Governo do Rio de Janeiro, somando forças. Olá, morador de Japeri, Santa Cruz, Realengo, Bangu, Engenheiro Pedreira ou Saracuruna. A Supervia tem novidades para você. Que tal ir pedalando até a estação de trem, guardar sua bicicleta em segurança e ter garantida a integração do trem com o metrô ou ônibus? O bicicletário é gratuito para quem vai pegar o trem, mas quem não for pegar também pode usar pagando só R$1. E para se cadastrar é fácil. Leve um documento com foto, a sua bicicleta e pronto. Mais informações www.supervia.com.br. Aproveite! Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Apresentação Ronaldo Donadski. Ô, Francisca, você nem imagina, eu sonhei com você essa noite, minha querida. Ai, me conta o sonho. Ah, se você eu contar, você vai ficar alucinada. Ai. Você vai querer subir nas paredes. Olha só, Fala, minha querida, fala. Olha só, esses caras que morreram, João Goulart, Juscelino, até hoje, quando eles querem, acham que tá sobrando o caminho deles, eles mandam matar mesmo. É mesmo, é? É, porque se ele sofria do coração, ele se assustou com o assassino dele e morreu logo. Se assustou com o assassino, né? É, claro, não esperava que era aquele, né? Tá Igual o presidente... Getúlio Vargas, é ruim dele dizer que mataram. Alguém matou ele e botou a arma na mão dele. Eu não pode ser. que ele matou. Tá certo. Ô, Francisca. Fala, meu amor. Qual é o recado que você manda pro Dieguito Maradona? É igual esse que atende telefone? É, esse que atende telefone. Ele é maravilhoso. Ele só serve pra atender telefone, esse porcalhão aí. Ele é educado, gente fina, eu gosto muito dele. Você sabe que ele disse que vai sair pelado aqui pelas ruas do Rio de Janeiro? Ah, vou agarrar ele. Agarra ele. Vai. Ô, Francisca, um beijo pra você, minha querida. Um beijo pra Luzia do Caminhonete e pra toda a Manchete. Valeu, querida. Fica com Deus. Ô, Paulo Henrique Fontinelli, esse assunto é um assunto complicado, porque as suspeitas, elas existem, as negativas também existem, e nós, obviamente, só vamos saber de alguma coisa na medida em que a ciência tiver respostas e que esse corpo puder ser exumado. O que falta, efetivamente, para que essa questão possa vir às claras, para que nós possamos tomar conhecimento do fato que aconteceu? Tem essa exumação que está sendo feita agora, que é uma batalha da família há mais de 10 anos estava pedindo e o governo nunca tinha se manifestado. Finalmente, agora, depois que o filme foi lançado, o pessoal da Comissão da Verdade assistiu o filme e viu que tinha mais do que obrigação de saber o que aconteceu com o nosso presidente. Mas acho que a exumação não é a única maneira de você descobrir o que aconteceu. Outros países já fizeram isso, já procuraram os agentes da CIA que trabalhavam no Brasil na época, inclusive que deram depoimentos para o Chile, por exemplo, para a Espanha, para a Argentina, e que comprovaram que eles assassinaram mesmo presidentes. O Eduardo Frei do Chile foi comprovado que foi assassinado por envenenamento através de depoimentos de agentes da CIA. E esse pessoal está aí. Só o Brasil ter vontade política de exigir um depoimento dessas pessoas, essas oitivas, e abertura de documentos também secretos. Mas o cara era agente secreto, como é que a gente vai descobrir o sujeito por aqui? O pessoal, são pessoas que acabaram ficando famosas. Ficaram famosas. Até por explodir o carro. Você tem o nome de algum deles? Um é Frederico Latrache. Ele vive aonde, esse cidadão? Nos Estados Unidos, e hoje ele é assessor do McCain. Ele estava comandando a CIA no Uruguai na época. O McCain é aquele bracinho, né? Aquele do bracinho assim, que era candidato com aquela Palin. E ele era da CIA
estava comandando a CIA na época do assassinato, da morte do Jango no Uruguai. Entendi. E ele é apontado por esse agente secreto que está preso como... Esse que você falou lá no Rio Grande do Sul, o ladrão de carro. Exatamente. Outro também se chama Michael Townley, que foi um cara que provocou vários assassinatos, não só no Brasil, como... Você não chegou a escutar esses caras, não, né? Não, esses são pessoas que vivem sob proteção no Estado americano. Mas se o Brasil exigir, eles podem ser ouvidos, assim como outros países já fizeram. Quer dizer, seria uma relação da justiça brasileira para a justiça americana. Exatamente. Entendi. Além disso, os arquivos continuam fechados, não só os brasileiros, como os argentinos e os Estados Unidos. Existem vários arquivos que ainda não foram... Quer dizer, uma checagem geral de um arquivo até contra o outro poderia deixar clara a circunstância desses fatos. Além da autópsia, mas acima de tudo o que importa é que o Brasil tenha vontade política de investigar esse caso. Tá certo. Ô, Brinquinho, vamos ouvir a nossa desbocadíssima Luzia, lá de Coelho Neto. Fala, Luzia. Fala, Ronaldão, boa tarde. Boa tarde. Como tá você, meu filho? E como tá tu? Tatu tá bom. Então tá bom. Pra Chiquinha, pra Nelsinho, e pra Brinquinho, e pra Dieguinho, querido. Tá, o Dieguinho agora ele não tá podendo resolver nada, porque ele tá tirando a roupa aqui, que ele vai sair nu aqui na porta da Assembleia Legislativa. O Dieguinho ainda vai ser um dos maiores comunicadores do Brasil, igual você, Ronaldo. Não, ele já é o maior comunicador do Brasil, eu aprendo todo dia com ele. Agora ele vai me ensinar a mostrar o fiofó na Rua da Assembleia. Vamos lá, minha querida. Amado, fala. Presta atenção, Ronaldão. Desde que o mundo é mundo, meu filho, toda pessoa da verdade... Você podia falar mais alto? Oi, desde que o mundo é mundo, todas as pessoas que são da verdade são sacrificadas. Olha só, meu querido, João Goulart, Ulisses Guimarães, aquele menino Juscelino, aquele menino, como é o nome desse camarada? Tancredo? Celso, aquele Celso lá daqui de Tu, sei lá, daquela cidade lá de Celso Daniel. Isso, meu querido. E a maioria. Sabe por que o Raposa Velha não foi sacrificado? Você sabe que é o Raposa Velha do nosso querido Brizola. Porque o Brizola era o cara mais esperto que eu já vi na minha vida. Tanto que ele fez Partido da Democracia do Trabalhador. E ele era cunhado da menina, cunhado do João Goulart. O que ele fez? Como ele era cunhado, ele achava que ele era o playboy da época. Ele quebrava a central do Brasil toda, aprontava à vontade. Quando precisou fugir, ele deixou o cunhado da pendendo e deu-o fora. Em vez de ele ficar e se danar, ele deu-o fora e deixou o cunhado. É mesmo, é? Foi, meu querido Ronaldo. Então, a Rádio Marinquinho... Eu não era nascido ainda naquela época, não, por isso que eu não sei. Não era nascido, não. Olha, ele quebrava tudo. Você não tá vendo esses palhaços aí fantasiados que estão quebrando tudo? Era ele, era o Lula. Olha o Lula, vê se o Lula morreu. Não morre, filho. Esses camaradas não morrem. Dilma, vê se Dilma morreu. Vê se esses caras que era, como é o nome, comunista, que queriam bem do povo... Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, esses caras estão tudo vivos, cheios da grana, da Gaita, Sarney, tá tudo vivo. O Ulisses Guimarães está lá dentro do buraco do mar para ninguém saber dele, esconder o corpo do homem. Tá toda pessoa decente é sacrificada, inclusive o Ronaldão, eu, meu esposo José, esse pessoal da família Manchete, esse querido que está aí falando, esse querido aí. Vamos ser sacrificados, porque quem fala a verdade desse mundo aqui merece castigo, Ronaldão querido. Tá bem, meu amor. Muito obrigado pela tua atenção. Um beijo pra você. Até a próxima oportunidade. E eu tenho na linha a diretora do Instituto João Goulart. Ela também é esposa de João Vicente Goulart, filho do ex-presidente Jango. E ela acompanha de perto o caso da exumação. Ela se chama Verônica Fialho e é com ela que eu vou conversar agora. Como vai, Verônica? Bem, e vocês? Um prazer falar com os ouvintes da Manchete e feliz de poder dar esclarecimento sobre esse assunto que toca tão profundamente a família e todo o povo brasileiro. Minha querida Verônica Fialho, a grande questão é: Jango foi assassinado, ou seja, morreu de morte morrida ou morreu de morte matada?
Qual é a sua opinião e por quê? Olha, meu querido, o que nós podemos dizer, afirmar, é que existem cada vez mais indícios que levam a crer que ele tenha sido vítima da Operação Condor, né? Você poderia expor quais são os indícios que te fazem acreditar nisso? Olha, um monitoramento permanente, a vontade dele retornar à pátria, ele já tinha se passado os 10 anos dele, cujos direitos cassados foram tomados, né? Já existia, a princípio ele poderia voltar, e documentos desclassificados que já comprovam que se ele voltasse, ele seria preso e incomunicável, né? Isso é um telex do general Silvio Frota. Então, todo o assassinato em massa que ocorreu dos líderes latino-americanos no mesmo ano em que ele foi assassinado. Agora, é muito delicado nós afirmarmos que ele foi assassinado. Isso quem tem que investigar e que tem, finalmente, depois de longos anos de pedido ao Ministério Público que essa investigação fosse aberta, a Comissão Nacional da Verdade, através de um pedido da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da ministra Maria do Rosário, que tem sido uma grande companheira nesse esclarecimento, nessa elucidação, investigar, né? O que a família sempre pediu, o Instituto Presidente João Goulart sempre pediu, é que fosse investigado. Ninguém pode afirmar, mas existem indícios fortes de que sim, ele foi mais uma das vítimas da Operação Condor. Minha querida Verônica, eu quero dizer a você que eu era muito pequeno. Aliás, eu era muito pequeno quando vi as fotografias dos dois filhos do Jango. Um que é seu esposo e a outra que é sua cunhada. A Denise. Eles, como eu, crianças na época, enfim, eles foram vítimas de perderem o pai e acabaram se transformando em órfãos numa hora que não deveriam, numa hora errada. Aí nós já éramos adolescentes, já tínhamos um pouco mais de 20 anos de idade, já éramos adultos jovens. Como é que o seu marido, e eu acredito que esse depoimento seja importante, como é que o seu marido sente essa questão até hoje? Quais são os efeitos desse assunto sobre o comportamento, sobre o pensamento e sobre o sentimento do João Vicente? Olha, o João Vicente é um guerreiro incansável na luta pela elucidação da verdade, né? O sentimento dele é de que se consiga chegar a essa verdade, porque com você imagina você conviver com uma dúvida permanente se seu pai foi ou não foi assassinado. Olha, queira Deus que se chegue à conclusão que não foi, que foi uma morte natural. Isso para a família eu acho que seria um grande alento, mas por mais doloroso que seja esse processo, e muito, é a história do Jango, né? Sem dúvida, eu estou vendo que você está ficando emocionada, e eu quero dizer a você o seguinte, nós aqui fazemos esse programa chamado Confronto Manchete. O meu nome é Ronaldo Gonlewski e nós aqui diariamente tentamos esclarecer temas que são do interesse da população brasileira, mesmo que parte dessa população não tenha noção de como é importante que as coisas sejam esclarecidas. Ronaldo, até porque a história do Jango tem a ver com a história de nós todos brasileiros, né? Embora seja particularmente da família essa dor, é uma dor que é de todo o povo brasileiro. Ele era um presidente do Brasil que até hoje não se sabe em que condições foi a morte dele. Então, a história dele diz respeito a todos nós brasileiros, né? Ô, Verônica, vamos supor que por acaso venha a possibilidade da exumação do corpo acontecer e que a ciência demonstre, se houver a possibilidade, de que ele morreu efetivamente de forma natural. A família encerra o assunto e ponto final. Se vier ao contrário, a informação de que ele foi assassinado, vocês estão preparados para um embate judicial contra o governo brasileiro? Olha, nós nem pensamos nisso ainda, sabe, Ronaldo? Nunca foi esse o intuito? O norte dessa luta, não. A princípio, o que a família
pretende, e essa ação foi encaminhada ao Ministério Público em 2007, né? Então você vê aí, são longos 6 anos de luta, né? E muito antes da Comissão Nacional da Verdade ser implantada, isso já era uma luta do Instituto Presidente João Goulart, a solicitação em cima, depois do depoimento do Mário Neira Barreto, que está no dossiê Jango, que é um documentário que teve nos cinemas e que agora ontem foi lançado o DVD dele aqui na Livraria da Travessa em Ipanema, está à venda. E eu recomendo a todos que se interessem pelo assunto que procurem ver o documentário. O documentário, ele demonstra exatamente isso, que a exumação, ela é um passo importante no caminho da elucidação da verdade, mas ela não é ela não tem que ser definitivamente a chave da verdade, porque existem muitos outros indícios e documentos e testemunhos que essa gama de informações é que deve ser utilizada para se chegar a esse conclusão. Denominador, né? Mas nunca foi essa a intenção, não. A intenção realmente é primeiro sabermos a verdade, né? Verônica, só uma pergunta que eu vou te fazer, nós estamos no final do programa. Tá, a resposta é sim ou não. Uhum. Vocês estão esperançosos que o corpo será exumado e quando acontecerá isso? Não, nós já temos a decisão de que a exumação ocorrerá. Ah, sim. A data dessa exumação é... Caiu a ligação. Mas, não caiu. A exumação, com certeza, ela acontecerá. E qual é a data? A data, nós ainda não temos essa data. Ainda estamos no processo técnico de avaliação, com reuniões com vários peritos do Uruguai, da Argentina, de Cuba, que é o perito indicado pela família para fazer o acompanhamento. Então, inclusive, hoje está acontecendo uma reunião desses peritos com a família, com os representantes da família, com a Comissão Nacional da Verdade, com a Secretaria de Direitos Humanos, e ainda nessas tratativas técnicas, porque são detalhes e um protocolo muito minucioso que tem que ser tomado antes de ser feita a exumação. Mas que a exumação ocorrerá, com certeza ocorrerá. Verônica, um grande abraço para você, muito obrigado pela tua gentileza. Espaço, Ronaldo. E eu queria só dizer a você que nós aqui da Manchete estamos mandando um beijo no coração de toda a família Goulart e que esse assunto se encerre definitivamente com o esclarecimento do fato. Um beijo no coração. Ronaldo. Tchau, minha querida. E para os seus ouvintes também. Muito Valeu. Obrigado. Um grande abraço. São 12 horas e 59 minutos e 54 segundos. Eu quero ouvir uma única palavra do Guilherme Galvão Lopes. Por favor, Guilherme. Saudações alvinegras. Para você, Paulo Henrique Fontinelli, a mesma coisa. Uma palavra. Saudações rubro-negras e vamos caminhando em busca da verdade. E vamos mandando todos esses cachorrões botafoguenses para dentro da Kombi, de onde eles jamais teriam que sair. Vocês são 17 e vivem dentro de uma Kombi. 18, respeita. Saíram da Kombi agora no último fim de semana, mas voltarão para dentro da Kombi rapidamente. São 13 horas na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram do Confronto Manchete e quero dizer que você fica, meu querido ouvinte, com o nosso querido Enio Paz, que vem aí com o Jornal Manchete 760. Em seguida, a Tarde Total da Manchete, a rádio de verdade, com o comando de Mário Esteves. Um beijo no coração e até amanhã, quando nós vamos discutir a farsa ou não da existência de Jesus. A história é mentirosa ou a história é verdadeira? Descobriram que tudo é uma motivação farsante de membros da elite romana há 2000 anos atrás. Vamos saber amanhã se esse papo é verdadeiro ou se é mentira. Você que é evangélico, é católico, é cristão, fique de prontidão, porque o pau vai comer aqui amanhã. Beijo no coração. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete.